atualizada aqui na calorimetria, que foi só uma aulinha, né? Uma aula introdutória. Parece que faltou corrigir um item 4, uma questão 4 da apostila ali, faltou fazer um comentário. A gente corrigiu até o 3, mas o 4 faltou, eu quero fazer o exercício 4. Mas em vez de avançar na matéria, eu vou liberar para que alguém de repente faça alguma pergunta sobre a prova, ou de repente vou sugerir a vocês um exercício de revisão que contém a matéria da prova, né? Que de repente algum aluno aí está precisando de uma forcinha, nós vamos tentar dar essa ajuda. E vale lembrar um detalhe legal aqui, ontem à noite eu tive uma aula, é aquela aula onde a gente aprende a dar aula, bem interessante. E o professor, por incrível que pareça, ele deu só umas 3 aulas até agora. Aí na verdade é o aluno que dá aula, a gente vai lá, prepara uma aula e dá uma aula. Aí teve um aluno, um colega meu, de sala, que deu uma aula e a aula foi justamente sobre essa história de temperatura, calor. E o enfoque do cara na aula, boa parte da aula, o enfoque foi na história de calórico. Que história é essa de calórico? Quando o pessoal começou a pensar lá, pega um corpo de maior temperatura, bota próximo de um corpo de menor temperatura, bota os dois bem próximos um do outro e cerca eles de isopor, por exemplo, que é um bom isolante térmico. Depois de um tempo, tu vai ver que o corpo de maior temperatura baixou a sua temperatura e o corpo de menor temperatura aumentou a temperatura. Ou seja, o equilíbrio térmico ocorre numa temperatura intermediária entre a do corpo maior e a do corpo menor. Como é que a galera começou a explicar este fenômeno? É que tem uma certa substância no corpo mais quente que vai escoando para o corpo mais frio. Aí chega uma hora que os dois têm a mesma quantidade da substância e ocorre o equilíbrio térmico. Tu vê, a ideia dos caras no início foi que isso ocorria porque tinha uma substância que fluía de um corpo para o outro. O nome dessa substância, calórico. Então os caras acharam que tinha uma substância que fluía de um corpo para o outro para entrar em equilíbrio térmico. Tu pode até achar engraçado agora que tu sabe que não é isso que acontece, né? Mas teve muita gente que bateu na tecla e olha, tem gente até hoje que no fundo pode até achar que existe o calórico, a substância que dá calor aos corpos. Quando é que essa história começou a cair? Primeiro o cara pensou, um certo sujeito argumentou lá, né? Um tal de Thomson, argumentou, se o calórico existe, por que quando eu pego dois corpos e começo a esfregar um no outro, os dois se aquecem? Da onde que veio a substância? De um ou de outro? Só que aí a galera do calórico argumentou, não, mas espera aí, se tu pega uma esponja cheia de água e espreme ela, não escorre a água dela? Então só está espremendo o calórico. Aí tu espreme o calórico escapa e esquenta os dois corpos. Espertinhos, né? A galera do calórico. Mas chegou uma hora que esse Thomson argumentou o seguinte, esse Thomson ele era... Não sei qual era a categoria dele no exército. General, o que ele era. Mas esse cara trabalhava no exército e tinha que limpar, e tinha que fazer manutenção em canhões. E ele percebia que quando ele botava lá um soldado lá para esfregar o canhão ficava aquecendo durante todo o processo. E ele percebeu, se realmente o calórico fosse uma substância, no início do processo o corpo está com bastante calórico. Aí eu dou uma esfregadinha nele e ele aquece. Mas depois de estar esfregando o canhão 2 meses, o cara na hora de lixar tinha que diminuir, né, o aquecimento, já que o calórico estava escoando esse tempo todo, uma hora tem que acabar, né? Nada existe para sempre, né? Concorda comigo? E isso começou a mostrar que, na verdade, o calórico não existe. Na verdade, o pessoal estava interpretando erroneamente as trocas de calor. E o mais incrível, nessa época em que todo mundo ainda estava se brigando, o que é o calor, o que não é, adivinha o que o Newton falava? O Newton falava, o calor está relacionado aos diminutos movimentos dos corpos, às diminutas vibrações. Sei lá como o filho da mãe já previa, de certa forma, que o calor tem a ver com a agitação das moléculas, e nem se sabia da ideia de molécula ainda naquela época, né, cara? O filho da mãe era ninja. Muito obrigado, amiga. Então, galerinha, bacana saber que a ciência ela evolui às vezes por caminhos tortos e bizarros. Às vezes as pessoas criam ideias absolutamente absurdas que explicam bem o fenômeno. Até que alguém mostra, essa tua ideia até explica, mas e esse outro aspecto? E aí a ciência vai se transformando. Hoje nós sabemos que o calor não é uma substância, e sim é, na verdade, a diferença de agitação molecular. E essa diferença de agitação molecular faz com que essa energia seja transferida molécula a molécula, que seria a condução. Chegamos a falar de condução já? Convecção? Radiação? Não? Depois nós vamos estudar a maneira como o calor flui.
Mas primeiro, para entender calorimetria, alguém pode me dizer o que é uma caloria? Quantidade necessária para aquecer 1 grama de H2O de 14,5 para 15,5 graus. Beleza, pega 1 grama de água e aquece ela de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Nesse momento tu gastou uma energia equivalente a 1 caloria. Por que de 14,5 para 15,5? Porque só mais ou menos 14,5 para 15,5 que é certinho. Alguém quer tentar ser mais claro? Eu entendi, bacana, eu entendi que tu entendeu. Parabéns. Só quero que alguém seja mais eloquente para ajudar os colegas. Quanto menor a temperatura, menos caloria vai gastar, e daí gasta um pouco menos de 1 caloria. Quanto maior a temperatura, mais caloria gasta um pouco mais de 1 caloria. Legal. O que o colega está querendo dizer é o seguinte, professor, quando o corpo for sofrer 1 grau de variação de temperatura em temperaturas mais baixas, vai exigir uma quantidade de energia diferente de variar 1 grau a temperatura em temperaturas mais altas. Para tu ver, às vezes muitos de vocês sabem as coisas, só não sabem falar, que é a mesma coisa que não saber. Certo? Então não adianta tu ser o fodástico dentro do teu cérebro, se para os outros tu não consegue falar um ai. Então toma cuidado, eu tive colegas geniais, que eram muito superiores a mim em vários aspectos, e que na vida deles eles não se deram tão bem, porque ele é genial, mas ele é assim, ó. Tá entendendo? Aí não adianta ser genial, porra. Tem que ser genial e falar, eu sou foda. E é assim que funciona. Alguma dúvida? Vou falar de novo. Porque senão tu fica enrolado. E tu é jovem, tu já tem essa capacidade. Isso tem a ver com tudo na tua vida, tá? Com os namorados, as namoradas que tu vai arrumar. Com a profissão que tu vai ganhar. Com quantas vezes teu pai vai te liberar o carro ou não. Porque se tu é um cara que não consegue argumentar, o teu pai fala, cala a tua boca e tem isso e aquilo. E tu murcha e tu... Pô, rapaz, mas eu sou um cara responsável, olha as minhas notas. Por que tu tá desconfiando? Eu nunca te dei motivo pra tu... Né? Se tu também não tiver dado grandes motivos pra ele se tirar os cabelos. Então toma cuidado, tá, galera? Não adianta só saber. Tem que saber argumentar, saber falar com calma e com claridade. Resumindo, é assim, professor, porque para outras faixas de temperatura não é 1 caloria. Ou seja, quando eu digo que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, lembra disso? Este valor é um valor constante e fixo para qualquer faixa de temperatura? Não, só aqui no ensino médio que eu minto para ti e digo é. Aqui no ensino médio o calor específico da água é sempre 1. Na prática a gente sabe que abaixo de 14 graus o calor específico da água é 0,9 alguma coisa. E acima dessa temperatura, o calor específico da água é 1,00 alguma coisa. Mas também, né, aí a gente não precisa ser tão preocupado aqui no ensino médio. Vamos fingir que o calor específico da água é sempre 1, quando ela está no estado líquido, pelo menos, né? Mas antes disso, agora que nós revisamos o conceito de caloria, o que é o Czão? Alguém lembra? Capacidade? É tu pegar a quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura. Porque se eu faço esse teste para um corpo, eu conheço a relação calor-grau Celsius, quantas calorias para variar 1 grau Celsius. Aí eu já tenho o comportamento térmico do corpo previsto. Por exemplo, o que significa um corpo ter uma capacidade térmica de 20 calorias por grau Celsius? Porque ele exige 20 calorias para variar 1 grau. Se eu quiser aquecê-lo 2 graus, entregue 40 calorias para ele. Se eu quiser resfriá-lo 3 graus, retira 60. Vamos convencionar aqui então. Mais quer dizer que eu estou entregando calor para o cara. Menos quer dizer que eu estou retirando. Faz sentido? Né? Intuitivo até. Quantidade de calor. Olha bem, Sandra, eu gosto disso. Quantidade de calor. O delta Tzão não precisa mais, né? É a variação de tempo, né? Ah, bom, é temperatura. Ai, ai, ai. Capacidade térmica. Qual era a deficiência desta ideia? Qual era a limitação desta ideia no ponto de vista prático? Calcular a capacidade térmica de um corpo grande. Como é que tu vai levar o corpo ao laboratório? Esquenta aí que eu esquento aqui. Não faz sentido. Aí como é que a gente procedia? Pegava um pequeno pedaço do corpo, fazia o teste com aquele pequeno pedaço. Não é isso?
estava nascendo a ideia de calor, que é pegar do corpo e dividir pela massa do corpo. Assim eu vou estar calculando qual é a capacidade térmica de cada grama. Tu vê, o calor específico é a capacidade térmica de cada grama do material. O que significa dizer, por exemplo, que o gelo possui uma capacidade, um calor específico de 0,5 calorias por grama grau Celsius? Cada grama de gelo, para variar 1 grau Celsius, exige 0,5 calorias. Então, se eu quiser aquecer gelo, cara, de menos 20 para menos 5, por exemplo. Tudo bem para vocês? É que é estranho, cara, falar aquecer gelo na nossa cabeça parece que já vai derreter. Dá para aquecer um monte o gelo sem derreter, tá? Pode tirar o gelo lá de menos 1000, não pode? Menos 1000 graus Celsius? Não, não pode. Pelo amor de Deus, não. Qual é a menor temperatura que existe? Menos 233, então, né? Dá para tirar o gelo lá de menos 270, né? E esquentar ele até menos 1. Ele fica bem feliz. Certo? Gelo ainda. Não é isso? Então, legal. Se eu quiser pegar uma graminha de gelo e esquentar 4 graus, quanto de energia eu preciso? É, né? Porque 1 grama, né? 1 grama, 1 grau é 0,5. Se são 4 graus, só multiplicar por 4, né? 2 calorias. Tudo bem para vocês? Se eu quiser pegar e esquentar 1 grau só, 4 gramas de gelo, 2 calorias? Olha que interessante. Esquentar 1 grama, 4 graus, ou esquentar 1 grau, 4 gramas, dá no mesmo? Tudo bem para vocês? Não entendi, professor. Não tem problema, vamos desenhar. Aqui uma pedrinha de gelo de 1 grama só. Aqui tem uma pedrinha de gelo 4 vezes com mais massa, 4 gramas. Tudo bem? Se eu tirar essa pedrinha de gelo de menos 10 graus Celsius e aquecê-la até menos 6, de quanto é que foi a variação? 4 graus. Eu gastaria a mesma energia que pegar esta pedrinha de gelo a menos 10 e aquecer ela até menos 9. Variar 1 grau 4 gramas de gelo é o mesmo que variar 4 graus 1 grama de gelo. Tudo bem? E se eu quisesse pegar 4 gramas de gelo e aumentar 4 graus? Vou multiplicar por 4 para aquecer 4 graus. E vou multiplicar por 4 porque são 4 vezes mais massa, não é isso? 4 vezes 4 seria, né? 16 vezes 0,5, ou seja, 8 calorias. Tudo bem para vocês? Legal, né? Mas e se eu quiser pegar 214,3 gramas de gelo e aquecer 13,28 graus Celsius? Pega o papel e faz o cálculo. É exatamente o que eu queria escutar. Ou seja, não adianta o cara ser o rei do raciocínio mental e aí o cara avacalhar nos números e o cara não conseguir fazer de cabeça. E olha o legal. O legal é que nós não vamos ficar fazendo assim feio. Nós vamos juntar as fórmulas. Isola numa e nasceu do amor entre 2 fórmulas. Olha que bonito. Do amor entre elas nasceu o famoso... Pronto, agora não tem essa. Pode me dar a massa que tu quiser, a variação de temperatura que tu quiser. Se eu conheço o calor específico da substância, tu joga no quimacete e mata a brincadeira. Não foi essa a nossa discussão, basicamente? Foi isso, né? Então revisamos a ideia de capacidade térmica, calor específico e juntando as duas, o famoso quimacete. Professor, o quimacete não tem um nome científico? Tem. Essa quantidade de calor a gente chama de quantidade de calor sensível. Sensível. Sim, professor, ele é... Não entendi o que é esse calor, ele chora demais? Não. Calma. O que significa algo sensível? Que pode ser sentido. É isso que é o nome, né? Indo no dicionário, tu vai... Uma das principais definições de sensível é isso, aquilo que pode ser sentido, não é isso? Quando a gente diz que aquela pessoa é muito sensível, a gente está, via de regra, falando que emocionalmente ela sente demais algumas coisas, não é isso? Né? Ela pode ter a pele sensível também. Ah, não, aquele cara é muito sensível, ele tem... Como é o nome?
A pele sem melanina. Albinismo. O cara é albino, pô, então ele tem a pele sensível. Tudo bem pra vocês? Mas nesse caso aqui não é dessa sensibilidade que nós estamos falando emocional, é mais da sensibilidade tátil. Vocês concordam que tu consegue com a tua pele sentir diferença de temperatura? Tu consegue, né? Tu bota a mão num objeto e no outro, tu vê diferença de temperatura. E esta quantidade de calor está relacionado com diferença de temperatura? Tá, né? Não é isso? Então dá pra sentir o calor relacionado à diferença de temperatura? Dá. Então a gente chama de sensível, porque dá pra sentir. Sim, professor, então quer dizer que tem um calor que não dá pra sentir? Tem. Tem um calor que não dá pra sentir. Nós já vamos falar dele futuramente, mas não agora. O calor latente. Certo? Pois não. Que bonito. Qual seria a unidade, meus queridos? Isso, por isso que chama de calorimetria. De qualquer forma, eu entendo essa tua ideia como um convite a gente fazer análise dimensional. Então, olha só. Massa a gente está medindo em gramas, embora o sistema internacional seja em quilogramas. Eu vou fazer análise dimensional tentando descobrir qual é a unidade do Czinho. Porque temperatura tu conhece. Grau Celsius, não é? E calor, nós definimos a unidade de caloria para medir o calor, não foi? Cal. Então, se eu quiser descobrir a unidade do calor específico, está multiplicando, passa, fica caloria que divide grama que multiplica grau Celsius. Por isso que o Czinho é caloria por grama grau Celsius. Acho que essa análise é mais bonita do que pegar esta unidade, que é uma unidade difícil de lembrar, né? E descobrir que elas vão se cancelar para gerar caloria aqui, né? Certo? Fizemos análise dimensional. Observem, cara, como toda aula o comentário de um aluno enriquece, né? Pô, que legal, cara. Fiquem sempre à vontade de fazer comentários. Vamos lá. Qual era a página e a questão que ficou faltando? Página... Não, na verdade, isso não é que não faltou, é que eu te convidei para fazer aquelas páginas... Página 45. Mas eu resolvi a 4? Sim. Jura? Fiz até a regra de 3. É que foi no final, meu cérebro apagou isso. Me perdoe, me perdoe. Realmente, uma regrinha de 3, tá certo, certo. Lembrei. Fechou, eu fiz mesmo, eu fiz. Mas então, ó, para que a gente não se distraia do conteúdo da prova, que é na segunda, não é isso? Vamos fazer alguns exercícios... Terça? Desculpa, terça. Fala, querida. Ah, olha que legal. É isso aí, garota. A apostila traz assim, gente, ó. Em vez de T, usa teta. Alguém pode dar uma explicação para o cara usar teta e não T? Para não confundir com tempo. Né? Então, é muito comum a galera usar a letra grega teta para temperatura, para não confundir com tempo. Eu uso T porque a UFSC usa T. Então, eu sempre tento te acostumar ao longo do ensino médio com as letras que a UFSC tem chance de te fornecer. Mas eles não são estáveis, não. Muda os caras que fabricam a prova, então um cara pode gostar de teta e colocar teta. Qual é a tua diferença de delta T para delta T de tempo, professor? É o maiúsculo e o minúsculo. Concordam que é muito mais sutil perceber isso do que de T para teta? Então eu gosto até do cara ter usado teta, é bom? É bom. Fora da nossa região sul aqui, tu talvez encontre em outros vestibulares mais o teta do que o T, certo? Deixa eu até já fazer um outro comentário. Vocês lembram do P igual a P0 mais BG hoje? Lembrem que o Mi, a UFSC usou bastante tempo e parou de usar. Atualmente é a UFSC que usa Rho. Lembra? São sutilezas que é importante a gente ficar atento para no dia do vestibular não dar um nervoso, o cara não achar nem a fórmula para pensar. Muito bom. Se tu não escolher um exercício aí da ideia da prova, eu vou selecionar um para te treinar.